Hello, boa noite, eu sou a Eli Sato, seja muito bem-vindo em mais uma aula ao vivo. Muito obrigada por você estar aqui comigo, eu fico muito feliz. Se desconecte de outras distrações, porque como você tirou esse tempo para estar aqui, fica comigo, porque hoje eu vou dar uma super aula de speaking para você que vai prestar uma prova de proficiência, o TOEFL, o IBT ou o IELTS. E, gente, não adianta assistir a aula hoje, entender tudo e pronto. Aprendeu, eu vou fazer a prova. É legal você voltar na aula, fazer os exercícios, refazer, falar em voz alta, repetir em voz alta, para assimilar o conteúdo, para praticar. Para isso, você tem o link dessa aula de hoje que fica no ar por 7 dias. E depois disso, só para quem tiver inscrito no meu canal do YouTube. Vamos trabalhar? Hoje a gente vai fazer uma aula de speaking. Gente, o speaking é tanto do TOEFL quanto do IELTS. Bom, vamos lá. No TOEFL, a prova de speaking são 4 exercícios, 4 tasks, né? 4 questions. E você faz no computador e você grava a sua resposta. Tem o tempo certo, o sinalzinho lá que está gravando. Você faz o teste de microfone antes de começar a prova. E você grava a sua resposta na hora da prova. No IELTS, você conversa com um examinador face to face ali, ao vivo, em cores. Gera um pouco de tensão, mas assim, gente, é só estar preparado, tá? No TOEFL, no IELTS, são 3 partes da prova. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho de cada e a gente vai fazer exercício de cada. Eu peguei exercícios de um e de outro que são parecidos, que tem a mesma linha de raciocínio para construir, para planejar e dar a sua resposta. Então fiquem ligados e fiquem ligados até o final, que no final tem dicas de speaking, ok? Então vamos lá. No TOEFL, 4 exercícios que você precisa gravar sua resposta. A prova dura em torno de 17 minutos. No primeiro exercício, você vai dar a sua opinião sobre um assunto familiar. Então, você tem 15 segundos para planejar a sua resposta e 45 segundos para falar a sua resposta. No segundo exercício, você vai ler um texto sobre uma mudança relacionada ao campus. Depois vai ouvir 2 alunos conversando sobre o assunto. E aí você precisa falar qual que é a opinião do aluno, o que ele ou ela pensa sobre aquela mudança. Você tem 30 segundos para se preparar, 60 segundos para gravar a sua resposta. No terceiro exercício, você vai ler um texto e ouvir o trecho de uma aula sobre esse assunto. Você tem 30 segundos para se preparar, 60 segundos para resumir a aula citando trechos do texto. E no último exercício, você vai falar apenas sobre um trecho de uma aula que você vai ouvir. Você vai ter 20 segundos para se preparar, 60 segundos para gravar sua resposta. Já no IELTS, que você vai conversar com o examinador, a prova é dividida em 3 partes e leva de 11 a 13 minutos, tá? Na primeira parte é uma entrevista, então são de 4 a 5 minutos conversando lá com o examinador. Ele vai estar perguntando sobre o seu universo, sobre você, suas atividades. Na segunda parte é um long turn, que a gente chama. Você recebe um task card, é um cartão. A gente vai ver esse exercício hoje para você falar sobre um determinado tópico. Você vai ter 1 minuto para se preparar. Você recebe papel e lápis para fazer anotações, para você fazer esse planejamento, e de 1 a 2 minutos para falar sobre o assunto, e mais 1 minuto em que o examinador vai fazer follow-up questions, perguntas sobre o que você está falando. Na terceira parte da prova de speaking do IELTS, aí para quem está em dúvida se faz o TOEFL ou o IELTS, pode fazer um ou outro, já tem aí um parâmetro, né? Na terceira parte são de 4 a 5 minutos para você e o examinador discutirem sobre assuntos relacionados ao seu task card. Tem estratégia para cada parte da prova. Quem acompanhou aí o workshop da aprovação
Eu falo disso lá no primeiro vídeo. Então, tem estratégia para você fazer cada questão da prova, de cada sessão da prova, inclusive do speaking, tá? Então, hoje a gente vai falar de speaking, vai fazer uma questão de cada, a primeira do TOEFL e a segunda, o long term do IELTS, que são a linha de raciocínio para você planejar e construir sua resposta, que você tem pouco tempo, é muito parecida, tá bom? E no final eu ainda vou dar dicas de como treinar para o speaking, como se preparar para o speaking, o que fazer no dia da prova, ok? Então fiquem ligados. Vamos ver primeiro um exercício do IELTS, que é o segundo exercício, a segunda parte da prova de speaking, que você recebe esse task card, e aí você tem 1 minuto para se planejar. Fiquem aí, quem vai fazer TOEFL pode ficar aí, porque a construção, o planejamento segue a mesma linha, ok? Então fiquem ligados. E speaking é speaking, né, gente? Claro que a gente tem que saber o que falar, a gente tem que planejar o que falar, mas tem que falar, né? Então não tem muito segredo, não. Tanto uma prova quanto a outra. Avalia a sua, como você se expressa em inglês, né? Então a sua habilidade de se expressar em inglês. Então fiquem ligados, ok? Vou dividir a task card com vocês na tela. E tá aí, ó. Tem essa cara aí, um task card. Nossa, nem tá mostrando o meu, que horror. Que estranho. Enfim. Enfim, o meu PowerPoint deu ruim, mas o de vocês tá aí, tá na tela, tá bonitinho, né? Então vamos lá. Describe a museum. Estranho. Tudo bem, não tem problema não. Describe a museum that you have visited. You should say where it is located and what kind of museum it is, what specific things you can see there, when and why you last visited it, and discuss how it compares to other museums you have visited. Você recebe essa task card e aí você vai ter 1 minuto cronometrado para você rabiscar. Você tem papel e lápis para planejar o que você vai falar. Então, gente, você precisa fazer essas anotações para você não deixar nenhuma dessas perguntas de fora, ok? É importante que você responda cada uma das perguntas enquanto você está falando. No 1 a 2 minutos que você tem para falar sobre o seu task card, quando é de 1 a 2, é no mínimo 1, no máximo 2, tá? Quando der 2 minutos, o examinador te avisa, você para de falar. Mas não pode falar menos que isso também, tá bom? Então, você tem aí perguntas para seguir para ter o que falar. Então, é importante que você faça anotações do que você vai falar. Não é simplesmente começar a vir o que vem na cabeça, porque às vezes você pode se perder, ou você está tão focado, prestando atenção no que mais você pode falar, que você acaba não prestando atenção nas construções gramaticais, no melhor vocabulário, ok? Então, o que você vai falar, você planeja nesse 1 minuto antes de começar a falar. E você faz notes, você faz anotações para te ajudar a lembrar do que você tem que falar. E enquanto você está falando, você fica mais atento às construções gramaticais, se está tudo direitinho, se está certinho, se está fluindo, ok? Então, as notes é assim, ó. Deixa eu colocar na tela para vocês. Deixa eu trocar ela, por favor. Tá aí, ó. Describe a museum that you have visited. Então, você vai lembrar, pensa no museu. Ai, teacher, mas eu não vou em museu, nossa, é fora da minha realidade. Inventa, tá? Porque ele não quer, a prova não quer fatos reais. Você não está sendo avaliado pelo qual museu você visitou, com qual frequência você vai a museus. Não é isso. É como você se expressa em inglês. Então, inventa o nome de um museu.
sei lá, pega um aí da sua cidade ou de uma cidade turística próxima ou um que você já ouviu falar. Tanto faz. Inventa se for preciso. Você não é avaliado pelo conteúdo, entende? Do que você entrega. Você é avaliado sobre como você se expressa em inglês. Ok? Então não tem problema nenhum inventar histórias na sua prova de speaking, desde que você fala com uma certa continuidade, né? Com vocabulário legal, com construções gramaticais interessantes. Não precisa ser super, hiper, ultra rebuscado, super uau, não. Mas que você fale, use coisas interessantes e diferentes, ok? Então, as notes, ó, um museum, a Greenport Ship Museum, location and type of, onde fica, né? Olha a primeira pergunta ali no task card. Where it is located, what kind of museum it is. Então, location and type of museum. Location, Greenport, a beach resort in Massachusetts, e a museum about old whaling ships. Specific things seen é a segunda pergunta do task card, ok? Então, suas anotações vão ser em cima das perguntas do task card. Specific things seen, parts of old ships, items used by sailors, explanations of shipbuilding methods, information about whaling, whalebone products. Se você estiver inventando, pensa o que você gostaria de ver no museu, ok? Terceira pergunta, when and why you last visited it? When? Last summer. With niece and nephew to pass the time on a rainy day. Why? To pass the time on a rainy day. Ok? Compare to other museums. É a última parte do task card. Tá ali, ó. And discuss how it compares to other museums you have visited. Ok? Então tá ali, ó. Compare to other museums. Not like a city museum. It's smaller, simpler exhibits, but friendlier staff. Certo? Essa última parte exige, e é aí que eu falo que a linha de raciocínio é parecida com a primeira questão da prova do TOEFL, certo? É porque essa última parte geralmente te dá mais o que falar, certo? Então, mais do que as outras 3 perguntas, né? A question é a última. Discuss how this museum compares to other museums you have visited. Então, nesse momento, você vai dedicar um pouquinho mais de tempo do seu 1 minuto de preparação para desenvolver essa parte. Então, a general idea, the Greenport Ship Museum is different from a museum in the city. Como? Supporting details, né? Por que ele é diferente? Como é diferente? It's smaller, the exhibits are simpler, the staff is friendlier, ok? Ache 3 razões para responder essa última questão. Gente, essas notes, é claro que aqui eu tenho que ser didática para vocês. Então, eu escrevo tudo, né? Todas as palavras inteirinhas, as frases inteirinhas. Mas as notes são suas, tá? Tanto no TOEFL quanto no IELTS, você não é avaliado pelas suas notes, certo? Você não fica com o seu rascunho, com as suas anotações, mas você não é pontuado ou despontuado por isso. Então, você vai escrever no seu rascunho como for melhor para você. Principalmente quem vai fazer TOEFL tem que treinar, fazer anotações. Enquanto ouve, enquanto lê, enquanto está pensando o que você está pensando em falar, tem que treinar, praticar, fazer anotações, porque você usa a prova inteira. No IELTS, você vai usar basicamente no writing, né? Fazer ali, rabiscar o seu rascunho, tá? Planejar fazer o planejamento da sua redação.
Mas é importante praticar. E você não precisa escrever palavras inteiras, o spelling não tem que estar perfeito, você pode escrever abreviado, você pode fazer símbolos, você pode, desde que você se entenda depois, você pode escrever como você quiser, que você não é pontuado ou despontuado por isso, certo? Então vamos lá. Feito o planejamento, tem alguns detalhes que podem te ajudar, tá? Então eu coloquei aqui na aula e é legal vocês voltarem depois e praticarem, fazerem frases com cada uma das palavras. Eu vejo muito, principalmente para o TOEFL, eu vejo muito aquele lista de palavras, né? Você estuda lá, decora 700 palavras e aí não cai nenhuma na sua prova. E aí? Né? Então, assim, não faz sentido. Tá? A prova é uma prova de estratégia. Tem que estudar sim, mas aprendendo as estratégias da prova. Tá? Não adianta ficar estudando inglês ou ficar decorando palavras. Então, quando eu coloco assim para vocês, são ferramentas. E aí, quem quiser, escolhe ali 3, 5 palavras desse quadrinho e façam frases com elas, né? Faz uma frase de cada, escreve essa frase, depois leia em voz alta para o seu cérebro se acostumar com o uso dessas palavras, ok? Eu tenho um curso de gramática e sim, mas toda aula eu falo, gente, não é para ficar decorando regra. Ninguém na hora da prova vai ficar, meu Deus, como que era a regra mesmo? Você precisa se acostumar com o uso da regra. E as palavras é a mesma coisa. Você precisa se acostumar com o uso das palavras. Então é legal você criar frases, sentar, criar uma frase do zero, usando e colocando uma dessas palavras, vai te ajudar a lembrar, a memorizar. Fica ali no seu HD. Né? E aí, na hora que você precisa, na prova de speaking, na prova de writing, vem, ok? Ou se vier diferente, você vai falar, peraí, tem alguma coisa estranha. Não era bem assim, né? Então, usem, ok? Façam frases, escrevam, falem em voz alta. Tem muita gente que fala, meu Deus, mas como que eu aprendo a falar? Falando? É muito igual ao português, né? A gente, criancinha ali, começa a falar uma palavrinha, outra, aí começa a falar errado, aí vai corrigindo, aí você vai juntando as palavras, junta palavras erradas, vai corrigindo, até que você consegue, lá com 5 ou 6 anos, criar frases inteiras, sem erros, isso no básico. Porque o português a gente estuda a vida inteira. O inglês, o processo é o mesmo. Como você aprende a falar? Falando. Tem que ler textos em voz alta. Fala sozinho, fala no chuveiro, fala no espelho. Tem que praticar, tem que falar. Enquanto você não falar errado, você não vai falar certo. Faz parte do processo, né? Você falar... sair ali uma pronúncia errada, não tem problema. Com o tempo, à medida que você vai ouvindo e falando, você mesmo vai se corrigindo, ok? Então, gente, a gente está falando de prova de speaking hoje. Tem que falar. Toda oportunidade que você tiver, tá estudando, tá vendo texto, tá fazendo exercício de reading, leia o exercício em voz alta. Você precisa se acostumar a falar e com o tempo você mesmo vai se corrigindo, ok? Então falem. Eu sempre brinco com os meus alunos que não adianta você só passar o olho e falar pensando, né? Falar em voz baixa, porque quando você vai soltar isso acontece em português, tá? Você tem que falar, sei lá, apresentar um trabalho, ou dar uma palestra, ou dar uma aula. Se você passa o olho ali, né, no texto, no que você tem que falar, quando você vai falar em voz alta, sai completamente diferente. Em inglês é a mesma coisa, né? Quando eu vou dar aula aqui para vocês, se eu não tô falando em inglês antes, eu super travo, super engasgo, super gaguejo, porque eu não aqueci, ok? Então, tem que falar. Não tem outro jeito. Tem que falar. Fala no chuveiro, fala no banheiro, fala
lá escovando o dente, mas tem que falar, combinado? Então, voltando lá, a gente tem algumas palavras para indicar a sequência de situações. Né? Você vai contar da sua última visita ao museu, então você vai contar uma história, certo? Inventada ou não, você vai contar uma história. Então, tem palavrinhas que te ajudam a dar sequência nessa história. Então, a gente tem ali, ó, first, second, after, by the time, as soon as, next, before, finally, when, then, until, at last, later. Depois vocês voltam nessa aula, pausam nessa tela e façam exercícios. Façam frases, exercícios não, desculpa, façam frases com cada uma das palavras. Como que dá para usar isso? Como que dá para encaixar isso contando uma história, ok? Example, after we watched the shipbuilding demonstration, we looked at some of the exhibits. Then we had a snack in the cafe. We stayed at the museum until it closed. Então, a gente tem aí ó, o after, né? Depois que a gente assistiu the shipbuilding demonstration. Then, então, aí, we had a snack in the cafe. We stayed at the museum until it closed. Ok? São palavrinhas que te ajudam a contar uma história. Certo? Comparing and contrasting. Pessoal do IELTS, fiquem ligados. Vocês vão usar vocês usam esse vocabulário também no Task 1 do Academic, do Writing, ok? Na primeira questão do Writing. E são palavras que ajudam a todos. Pessoal do TOEFL, muito útil, tá? Quando você vai ali comparar no exercício, no primeiro exercício do Writing de vocês, do pessoal do TOEFL, que você precisa contrastar o que o professor está rebatendo do que estava no texto, você precisa de vocabulário. Então, same, like, less, different from, unlike, similar to, alike, more, as. Então, comparative and superlative adjectives are also used to compare and contrast. Example, the Greenport Ship Museum is not like city museums. Quer dizer, it's not like, it's different. It's smaller, então é menor, and the exhibits are simpler. But it's just as interesting as some of the bigger museums. Ok? Explaining, todo mundo usa, tá? TOEFL, IELTS, todo mundo usa. Você pode ser que peçam para você explicar o porquê de alguma coisa, né? Então, why you like something or why something is important, because of, for this reason, that's why, since, another reason, so. Exemplo, ainda nesse mesmo texto do museum. It's important to visit museums because they teach us about a lot of things. Since museums show us things, they can help us understand concepts and facts better than books can. Another reason is that museums are a representation of our culture. Então, a gente tem aí, ó, because, since, another reason, ok? Describing, pode ser que você peçam para que você descreva algumas atividades ou eventos. Não apenas liste coisas. Eu sempre bato nessa tecla, tanto para os alunos do TOEFL quanto para os alunos do IELTS. Não pode ser raso. Quando você vai escrever ou falar sobre algo, não pode ser raso, não pode ser uma lista de porquês. Você escolhe 2, no máximo 3 porquês e aprofunda esses porquês, tá? Então, não pode, sei lá, porque é vermelho, azul e branco. Não, porque é vermelho, porque representa a cor, que... E você tem que aprofundar tanto uma prova quanto a outra. Se você só lista coisas, seu score vai lá para baixo, ok? Pensa em alguma coisa interessante para falar e aí
Por exemplo, talk about how long it took, why you liked it, give some details about what it involved, or use some adjectives to describe it. Então, por exemplo, o tópico, a museum you visited recently. A question, a última question do topic card. Describe some things you did there. Atividades. Escolhe 3. Looked at exhibits, watched a movie, had a snack. Então, we spent about an hour looking at exhibits about ships and whaling. Then we watched a short but interesting movie that showed how ships were built. After that, we were tired, so we had some snacks in the museum cafe and looked at the view of the harbor. Se você só falar, we looked at exhibits, then watched a movie, then had a snack. Você listou. Ficou raso, ficou simples demais. Por mais que você esteja falando sobre coisas que você fez, muito raso. Então, we spent about an hour. Passamos quase uma hora looking at exhibits sobre o quê? About ships and whaling. Then we watched a short but interesting movie. Então, em vez de falar then we watched a movie, a short but it was interesting movie que mostrou o quê? That showed how ships were built. Aprofunda, dá detalhes, ok? Não fique no raso, vai além. After that, we were tired. Então, você deu um motivo pelo qual vocês pararam para have a snack. After that, we were tired, so we had some snacks on the museum café and looked at the view of the harbor. Ok? Deu para entender? Gente, as duas provas, tanto no speaking quanto no writing, se você só listar coisas e ficar raso, cai a sua nota, cai o seu score, ok? Então, lista e aprofunda. A gente chama esse aprofundar de supporting details. São detalhes que enriquecem a main idea, que enriquecem o motivo maior, ok? Então, vamos lá. Depois tem as follow-up questions, né? Depois que você fala de 1 a 2 minutos sobre o seu task card, o examinador vai fazer perguntas para você sobre o mesmo assunto. Então, neste caso dos museums, o que ele pode perguntar? How often do you go to museums? What kinds of museums do you generally prefer to visit? Why? It is important to take children to visit different kinds of museums. Ok? Não precisa fazer bonito no sentido de, não, acho que eu vou falar que eu gosto de ir no museu todo mês ou toda semana, porque ele vai achar que eu sou culta e eu vou ganhar uma nota boa. Nada a ver, ok? Não interessa. Eles só querem saber como você se expressa. Então, foca no falar em inglês, em se comunicar em inglês e não em fazer pose e fazer bonito, ok? Palavras que podem te ajudar nessas follow-up questions. Depois, mesma coisa, vocês voltam aí, pausam a aula nessa tela e vai fazer frases usando essas palavras, como você pode usar, né? According, tem que decorar tudo? Não, gente, pega 3 ali e deixa ali como carta na manga, né? According to my point of view, I believe, I'm in favor of, because, as far as I'm concerned, I don't know if, it seems to me, I agree with, I disagree with, I don't know whether. Personally, I think, I'm certain, I'm positive, I'm sure. I think it's a good idea because the advantage of is that I assume I'm against. The disadvantage of is that, ok? Quando a gente fala de variar a gramática, não necessariamente tem que ser coisas muito raras, muito difíceis, muito evoluídas, muito uau. Não, é só não usar a mesma construção gramatical toda hora, ok? Pode ser simples, mas tem que ser variado, ok?
Sua vez. Gente, quem vai fazer o TOEFL também faça. É só para treinar, construir frases. Não tem nada demais, ok? Não vai te atrapalhar. Então, olha lá. Describe a trip you have taken recently. You should say where you went, who went with you, why you went there. And describe some things you saw and did on your trip. Taking notes. Eu vou contar 1 minuto para vocês. Take notes. Uma trip para onde? Where? With who? With whom? Why? E activities. 1 minutinho contando agora. Vamos lá, gente, treinando. Mesmo que for, não tá com papel e caneta na mão, não tem problema, façam aí. Memorizem aí. Para onde foi sua última trip? Inventem, ok? Se quiser, pode inventar, não tem problema não. Com quem? Por que você fez essa trip? E o que vocês fizeram nessa trip? 1 minutinho passa super rápido. Nas activities, lista pelo menos 3. Ok? 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. That's it. E aí, como foi? Desesperador, né? Tem que treinar, ok? Certo? Vamos lá. Exemplo de notes para vocês. Trip, Vancouver, last June. I wish. Where? Vancouver, British Columbia, Canada, a major Canadian city with many interesting tourist activities. Who? Husband and kids. Why? To visit sister and her family. We visit them every year. Activities: relaxed and talked together, cooked some big meals, bike ride in the park, walked around Chinatown and Gastown, Anthropology Museum. Vamos trabalhar nessas activities, ok? Então, a trip you took recently, describe some things you did on the trip. Então, liste aí 3 atividades, pelo menos, e pense em supporting details, como vocês podem enriquecer essas atividades. Falando como, por quê, viu o quê, por quanto tempo, enfim, coisas que podem enriquecer a atividade, aprofundar, dar mais detalhes, ok? Então, vamos lá. Façam aí 3 atividades que você fez na sua última viagem e descreva com mais detalhes. Pelo menos 2 detalhes para cada uma das 3 atividades, certo? Então, vamos lá. Um exemplo, ok? Relaxed on the beach, took walks, ate great meals. Most days we spend the whole morning relaxing on the beach. Então, que período do dia é um detalhe. In the afternoons, we walked around the town and enjoyed looking at the houses and the boats in the harbor. São detalhes pequenos, tipo, walk around the town, looking at the houses and boats in the harbor. We ate a lot of tasty meals, detalhezinho, including fresh fish, different kinds of tropical fruit. Ok? Então, só um exemplo de como que dá para colocar mais detalhes. Como vocês responderiam essas follow-up questions? Façam aí comigo. Do you like to travel? Why or why not? I love traveling. Why? I love to go to different places to eat different meals.
local meals. Would you visit this place again? Why or why not? Definitely. Every time I go to a different place, I feel like there's more to do, that I didn't have time enough to know every place, to do everything, so definitely. Where would you like to go on your next vacation? I would love to go back to New Zealand. I would love to go to Canada, Vancouver, Toronto. I miss a lot going to United States, New York, Miami, Orlando, California. When you travel, what kind of places do you usually visit? Restaurants? I love going to different restaurants. I love touristic places. I love being a tourist in a trip. Ok? Então vamos lá. Exemplos dessas respostas. Do you like to travel? Why or why not? As far as I'm concerned, traveling is a wonderful way to spend time. I like to experience new things. I meet new people and learn about their language and culture. Would you visit this place again? Why or why not? Yes, because I go there every year to see my relatives. There are many more things to see there that I haven't seen yet, so I always have something new and interesting to do when I go there. Where would you like to go on your next vacation? If I could, I would like to spend my next vacation at the beach. I would love to relax by the ocean and to be in a place where the weather is warm. When you travel, what kind of places do you usually visit? I'm in favor of visiting places that have warm weather. I live in a cold place, so I like to go to a different climate. Ok? Just examples. Vamos pro TOEFL? Pessoal do IELTS, fica aí comigo. Tá bom? Porque a construção dessa resposta do TOEFL segue a mesma linha de raciocínio da sua Task 2 do Writing, ok? Assim como do TOEFL, tá? Da questão 2 do Writing. O primeiro exercício do TOEFL pergunta sobre sua preferência. Pede sua opinião sobre algo, uma preferência, uma opinião, algo que você queira, goste, prefira. Vai falar sobre uma preferência pessoal, então, de novo, você não vai ser julgado pela sua escolha, e sim pela forma que você se expressa, tá? Pode ser uma situação, uma atividade ou um evento. Depois de ouvir a questão, você vai escolher um lado, e eu sempre falo isso, tanto as redações, a questão 2 das redações, tanto do TOEFL quanto do IELTS, sempre pedem para que você dê a sua opinião sobre algo. Assim como nessa questão, na primeira questão do speaking do TOEFL. Eu sempre falo para os meus alunos, pick a side, escolha um lado, não queira defender os dois lados. Pode, mas você tem o mesmo tempo para defender com profundidade tanto um lado quanto o outro. E o tempo é curtíssimo, passa muito rápido. Quem treina aí com o cronômetro, e é isso que tem que fazer, percebe que, gente, não dá tempo de falar nada. Que dirá você defender com profundidade dois lados, né? Duas opiniões. Então, sempre escolhe um. Por mais que você fique dividido, que você ache as duas situações interessantes, que você veja pontos positivos dos dois lados, escolha um. E aprofunde a sua justificativa. É isso que vai pontuar o seu texto ou o seu speaking, ok? Então, escolhe um lado. Nessa questão do speaking do TOEFL, você vai ter 15 segundos para fazer rabiscar algumas anotações, tipo, a linha que você vai seguir,
e 45 segundos para dar a sua resposta. Então é jogo muito rápido, né? Se 1 minuto passar rápido, que dirá 15 segundos. Mas o que você faz nesses 15 segundos? Escolhe um lado e pensa pelo menos 2 razões para justificar aquilo, tá? Nesses 15 segundos, a gente não dá tempo de você ficar pensando no supporting details. O supporting details, os detalhes que vão dar força para essas 2 razões, vão vir enquanto você está falando, que também não é um ritmo muito lento, senão não dá tempo de você fechar a ideia. Tem que praticar, não tem outro jeito de ficar bom nessa questão. Aliás, nas 2 provas inteiras, né? Você aprende as estratégias e pratica. Tem que praticar, ok? Com o cronômetro. Porque chega na hora da prova, se você não praticou o cronômetro, você não tem noção de tempo, de quanto tempo está passando, ok? Então, tem que praticar com o cronômetro. Nesses 15 segundos, então, escolhe um lado e pensem em 2 justificativas para sua escolha. Ponto. Põe no papel para clarear as ideias. Se der tempo, comece a pensar no supporting detail, nos detalhes que te ajudam a explicar essa justificativa, ok? Então, vamos lá. O que tem que ter na sua resposta? Que você tem que responder a pergunta, tá? Então, muita atenção no enunciado, gente. Eu falo isso nas 4 sessões das 2 provas. Muita atenção no enunciado. Principalmente writing e speaking, que a gente começa a pensar e planejar e tem que pensar rápido e tem que falar rápido. Às vezes você pensa, planeja, começa a falar, você não está respondendo a pergunta, ok? Então, muita atenção no enunciado. O seu ponto de vista, a sua defesa tem que ser clara. Por isso que eu falo, escolha um lado. Eu já vi respostas maravilhosas de alunos que defenderam os 2 lados, mas é muito desafiador, tá? É um risco a mais desnecessário. Então, escolha um lado e seja muito claro. My point of view is, I believe that, from my point of view, ok? Com muita clareza. Escolhe um lado com clareza, fale qual é a sua opinião sobre o assunto, ok? Sua fala tem que ser direta e bem organizada. O que te ajuda a ser? O que te ajuda a fazer com que a sua fala fique bem organizada? Jesus Christ. O planejamento é você colocar opinião, justificativa. Se der tempo, supporting details, ok? As frases sejam conectadas com lógica, tá? Nas aulas a gente tem vários vocabulários, várias palavras que te ajudam a conectar uma frase na outra, tá? Não podem ser frases soltas. Details and examples support the main idea. Então, gente, tem que colocar o supporting details. E, de preferência, exemplifique. O porquê, dê um exemplo para embasar aquela justificativa que você deu. Aí é o mundo perfeito, ok? The speaker expresses complete thoughts. Então, você tem que estar com a cabeça muito tranquila. Seu planejamento tem que te ajudar a clarear suas ideias para que você fale no tempo, 45 segundos, a sua ideia completa. Você feche a ideia, a opinião, a justificativa, supporting details e exemplos se der tempo. The meaning is easy to comprehend. Então, não precisa ficar arriscando a usar construções gramaticais muito que dificultem o entendimento do examinador, tá? Ou de quem for ouvir a sua resposta. Tem que ser fácil de te entender, ok? Que você use um vocabulário o mais vasto possível, então que você não fique repetindo a mesma palavra, a resposta inteira. Que você use sinônimos,
que você pense outras formas de falar aquilo, de explicar aquilo. Que tenha, se tiver, somente pequenos erros de gramática, então não arrisque. Muita gente pergunta, manda, né, perguntando, teacher, mas vale mais a pena eu usar construções gramaticais ou vocabulários mais difíceis, mesmo que eu não tenha certeza? Não. Você só usa o que você tem certeza, o que você domina. Se você se arrisca e erra, você mostra que você não domina, ok? Então, não. Fale só o que você tem certeza, ok? E que tenha de 125 a 150 palavras. É uma resposta de 45 segundos. Então, não dá para ficar... se você não planeja, não põe no papel opinião, duas justificativas, supporting details, se você ficar pensando em o que responder ali na hora, seus 45 segundos vai passar sem você falar, ok? Então, faça o planejamento para que você saiba por onde ir, certo? Então, vamos lá, um exemplo de primeira pergunta de uma prova de TOEFL. Some students live in dormitories on campus. Other students live in apartments off campus. Which living situation do you think is better and why? Então, já pensa rápido, mesmo que você veja os pontos positivos de morar no dormitório, os pontos positivos de morar no apartamento, escolhe um. São 15 segundos para se preparar. É muito pouco tempo. Então, bateu o olho na pergunta, escolhe um. Tanto faz. Escolhe um. Pensa em duas justificativas plausíveis. Dormitório, preço, estar na universidade ali, estar no meio do campus. Pronto. Supporting details. É jogo muito rápido. Não dá tempo de ficar, mas qual será que eu vou defender? Qual que dá a justificativa melhor? É jogo rápido, então escolhe um, duas justificativas, supporting details. Combinado? Tem que praticar, ok? Não é falar, não entendi tudo que a teacher falou, vou lá fazer minha prova. Tem que praticar, combinado? Então vamos lá, as notes que você vai fazer. Gente, é claro que essas notes eu fiz para vocês, para mostrar na aula, mas ali é abreviada, é só para você não perder a linha de raciocínio, tá? É o que der para você entender depois. Você tem que entender essas notas, ok? Então, ali, ó, dormitories, escolhi. Dormitories. Justificativas, more interaction, less responsibility, better location. Ok? More interaction, dá para practice English. Dá para study. Less responsibility, com o quê? Com meals, com laundry, com cleaning. Better location, library, recreation, classroom, buildings. Fica tudo ali, tudo junto, tudo perto. Um exemplo de resposta. A lot of my friends live off campus, but I think that living in a dormitory is a better situation, especially for the first year at a new college. Pronto, deixei muito clara a minha opinião. Eu ensino nas aulas a fazer isso, a você dar crédito para a ideia contrária. Né? A lot of my friends live off campus, but I think, minha opinião é clara, that living in a dormitory is a better situation, especially for the first year at a new college. Ok? Eu pensei isso lá no planejamento, nos 15 segundos de planejamento? Não. Só pensei que dormitory. E aí, enquanto eu vou falando, eu vou pensando no supporting details, nos detalhes que podem enriquecer a minha resposta. Dormitories are structured. Então, eu vou falar agora de more interaction. Ok? Então, dormitories are structured to provide opportunities for interaction and for making friends. As a foreign student, it would be an advantage to be in a dormitory to practice English with other residents and to find study groups in the dormitory. Primeira justificativa com o supporting details. And dorm students have less responsibility for meals, laundry, and cleaning because there are meal plans and services available as part of the fees. Segunda justificativa com
com seus supporting details. Besides, there's only one check to write, so the bookkeeping it's minimal. And the dormitory offers an ideal location, terceira justificativa, near the library, all the recreational facilities, and the classroom buildings. Fechou. Terceira justificativa com supporting details. Ok? Então, gente, tem que pensar rápido, escolhe um lado, 2 justificativas é o suficiente, desde que tenham supporting details que te ajudem a enriquecer a sua resposta, certo? Sua vez agora. O pessoal do IELTS pode fazer também, tá? Porque a linha de raciocínio é a mesma para question 2, para questão 2 do writing, tá? Some people think that teachers should be evaluated by the performance of their students on standardized tests at the end of the term. Other people maintain that teachers should be judged by their own performance in the classroom and not by the scores that their students achieve on tests. Which approach do you think is better and why? Use specific reasons and examples to support your opinion. Jogo rápido, pensa 2 justificativas, supporting details. Os professores devem ser avaliados pelas notas dos alunos no final do ano ou pela performance dentro da sala de aula. Escolhe um. Por quê? 2 porquês, 2 justificativas. Supporting details. Vamos ver um exemplo. Olha um exemplo de resposta. I think it's good to evaluate teachers by their students' performance on standardized tests because when teachers and students are judged by the same criteria, they will work efficiently towards the same goals. Now, some teachers argue that tests aren't important, but still, students need good scores for admission to universities, so the tests are important to them. If teachers were evaluated on the same basis, then they would pay more attention to the criteria on tests to design their lessons, so both students and teachers would benefit. Another reason to use this evaluation is to compare teachers from different schools on a standardized scale. And this system would be more fair, too, because the possibility of a teacher getting a high evaluation because of friendship with the supervisor is also eliminated. Tem que praticar também você falar num ritmo ok. Não é para você um ritmo, você dar cadência ao seu ritmo de fala. Não estou falando, gente, tem que falar rápido. Não é isso. Mas se você falar muito devagar, você não completa a sua ideia. Ok? Então, tem que praticar com cronômetro. Só assim você consegue pegar o tempo para terminar a sua ideia no tempo certo, sem ficar uma resposta pela metade. Você vê o reloginho acabando, aí você não dá mais uma justificativa, só dá uma, ou não aprofunda, não dá o supporting details, ou não exemplifica. Então, tem que treinar, tem que praticar, ok? Não só dar ritmo, né, dar cadência ao seu ritmo de fala, mas também a sua dicção. Diga para os meus alunos, sempre gravem sua resposta e ouçam, e se avaliem depois. Como que tá dando para entender o que você está falando? Como que tá a sua... Não é nem só a pronúncia do inglês, ok? Mas a mesma coisa, vocês já se ouviram falando um áudio de WhatsApp, por exemplo? Você já ouviu você se falando? Dá para entender o que você fala? A forma como você ouve era o que você queria passar? Gente, são habilidades que a gente passa batido, não pratica, não percebe no nosso dia a dia, nem na nossa língua nativa, que dirá em outra. Então, sempre que você for fazer exercícios de speaking, treinar, gravem sua resposta. Tem tantos aplicativos hoje, né? Tem aplicativo de gravador de voz. Você pode usar o próprio WhatsApp, manda um áudio para você mesmo. E depois você ouve. E avalia.
Tá dando para entender o que você está falando? Eu sei, ninguém gosta de ouvir a própria voz, né? Não é muito. É estranho, porque não é o que a gente ouve quando a gente está falando. Mas é um exercício super importante para você ir se corrigindo, até a sua dicção, né? Se você está falando com clareza, se está dando para entender. Ok? Vamos para as dicas de speaking, que eu estou quase estourando meu tempo aqui, mas vamos lá. Dicas gerais de speaking. Support your answers é o que eu estava falando sobre justificar, dar suporte em details. Não adianta você só listar justificativas. Isso derruba o seu score, derruba a sua nota. Então você tem que dar sua opinião, justificá-la e ainda dar detalhes que enriqueçam essa justificativa, ok? Que aprofundem essa justificativa. Understand the task, fiquem atentos ao enunciado, prestem atenção. Terminou o seu planejamento, isso tanto do IELTS quanto do TOEFL, a prova inteira, fiquem atentos ao enunciado. Terminou o seu planejamento, volta para o enunciado e vê se o que você planejou está respondendo o enunciado. Se não tiver, vai ter que improvisar na hora. Mas pelo menos você não dá uma resposta que que não responde a pergunta da prova, ok? Então, fiquem atentos no enunciado. Pronounce to communicate. Todo mundo tem um accent in English, ok? Mesmo os nativos, certo? Eles têm o accent britânico, tem o accent australiano, que para mim era pavoroso por muitos anos, até eu conhecer o accent neozelandês, que daí acabou com tudo. Aí o australiano ficou fácil. Então, fiquem tranquilos em relação ao seu accent. Não precisa ficar tentando copiar um accent britânico, ou americano, ou australiano. É o seu inglês. Fique tranquilo em relação ao seu sotaque, tá? Eu já vi respostas com scores, top scores, com accent super puxado, principalmente asiático, né? Os japoneses têm muita dificuldade porque eles não falam o V, que eles não falam o L. Então o accent deles é muito puxado e com scores maravilhosos. Então assim, não é. Sim, tem que ter uma fluência, sim, tem que ter um ritmo, sim, você tem que conseguir passar a sua ideia, mas não é só o accent que vai te atrapalhar. Então, desencana disso, ok? Sound confident. Você tem que soar. As provas de speaking, é claro, eles estão avaliando como você se expressa em inglês, mas é claro que tudo conta. Se você soa seguro, vai contar positivamente para você. Se você parecer nervoso demais, inseguro demais, com medo demais, tenso demais, vai te atrapalhar, né? Porque no fim das contas é um ser humano que está te avaliando, ok? Então, sound confident. Vocês já ouviram falar da técnica da Mulher Maravilha? Quando você está com medo, quando você estiver com muito medo, de qualquer coisa, não é só da prova, não, de qualquer coisa, você faz a pose da Mulher Maravilha, mãos na cintura, estufa o peito, levanta o queixo e fica lá, pelo menos 1 minuto. Os homens podem fazer a pose do super-homem, não tem problema, tá bom? Mas de um super-herói, faz uma pose de alguém confident, de alguém corajoso, de alguém. Acreditem, o seu cérebro, são pesquisas científicas, ok? Não é a teacher ali que está falando, não. O seu cérebro acredita no que você comunica, no que o seu corpo comunica, no que a sua postura comunica. Então, quando você faz a pose lá de um super-herói, isso é químico, tá? O seu cérebro produz hormônios que te dão coragem, que diminuem o seu medo. Usem isso a favor de vocês.
pode estar morrendo de medo da prova. Quem não, né? Quem não fica nervoso? Quem não fica ansioso? Quem não... Normal, né? É um ambiente tenso, é uma situação diferente, tensa, não é do dia a dia. Então usem isso a favor de vocês. Faz lá a pose de super-herói, vai lá no banheiro, se tiver vergonha de fazer na frente de todo mundo. Estufa o peito, levanta o queixo e pensamento positivo. E o seu cérebro vai produzir química, tá? Isso é biologia, é cientificamente comprovado. Vai produzir hormônios que vai fazer com que você se sinta bem, se sinta confiante. E isso faz toda a diferença na sua prova, certo? Onde estava? Pace yourself. Gente, tem que treinar com cronômetro. Tem que praticar com cronômetro. 15 segundos é nada. Passa muito rápido. Muito rápido. Quanto mais você pratica, mais você acostuma com esse tempo. A velocidade com que você tem que pensar, produzir justificativas e supporting details para que você consiga dar a sua resposta em 45 segundos. Então, você não só cronometra o tempo de planejamento, como você cronometra o seu tempo de resposta. Faz toda a diferença você praticar com o cronômetro. Enquanto você não bater sua meta de tempo, você não para de praticar. Combinado? Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Acabou. Não. Prepare key phrases. Gente, algumas frases-chave serão úteis não só no seu speaking, quanto no seu writing, ok? Então, deixa lá para dar opinião. Although some people, então, dando crédito à opinião contrária, né? I prefer tal coisa because tal coisa. Although there are many good reasons why tal coisa, I favor outra coisa because tralalá. Although a good argument can be made for este lado, my preference is o outro lado, because, ok? Então, tenham frases-chave na manga que você vai usar não só no speaking, quanto no writing, ok? Verbal pauses. Toda resposta que você ouvir de listening, de speaking, de provas de speaking, você percebe que os candidatos, principalmente respostas boas, né? Usam, ok, now and são verbal pauses. É melhor isso do que você ficar em silêncio enquanto pensa. Mas é claro, tem que ter ritmo. Então, você não vai ficar a resposta inteira, ou 15 segundos ali, ok, now... Tem que ser jogo rápido. Mas você pode usar essas pausas falando alguma coisa. Well, what else can I say about that? Right? Então, você pode, ao invés de ficar em silêncio, tá lá, maquinando, pensando, sem falar nada, ok? Então, é uma coisa que você usa para não deixar o silêncio. Que o silêncio vai fazer sua nota cair. Correct yourself. Não tem problema nenhum quando você perceber que errou, se corrigir, ok? Não precisa voltar toda uma resposta para corrigir uma coisa lá no comecinho que você percebeu que falou errado. Não. Mas se ali quando você está falando, você percebe que, saiu um deslize, sorry. E se corrija, não tem problema nenhum, ok? Porque isso até os nativos fazem, né? Às vezes a gente fala, tem português, você fala alguma coisa errada, você fala, opa, não é isso, né? É aquilo, tá? Stay positive é a técnica do super-herói, né? Believe in yourself, acredite em você, se mantenha positivo, acredite no que você estudou, no que você praticou e mantenha pensamentos positivos. Chegou na hora da prova, mantenha pensamentos positivos, tá? Você ter o controle da sua mente faz toda a diferença na hora da prova, certo? E mais uma dicasinha que não tá
nas apresentações no PowerPoint, mas fez toda a diferença e faz. Todos os meus alunos que usaram essa técnica me contaram depois que, meu Deus, faz toda a diferença. Quando você estiver indo para a sua prova, no dia da prova, você vai pensando em inglês, você vai falando em inglês. O que você está fazendo? Se aquecendo, ok? Então, você chegar, não fazer um aquecimento. É a mesma coisa o esporte, né? Qualquer esporte que você vai fazer, tem que dar aquela aquecida antes, senão seu corpo reclama. Você fala, não estou pronto. Ou até se machuca, né? O inglês é a mesma coisa, você precisa ir se aquecendo, porque o nosso natural é a gente pensar em português, é a gente falar em português, ou qualquer que seja a sua língua. Tem gente assistindo aí de outros lugares do mundo, obrigada. Mas você fazer esse aquecimento no dia da prova é importantíssimo. Então, acordou no dia da prova, já começa a pensar em inglês, já começa a falar em inglês, fale sozinho. É aquele negócio do cantar no banheiro, né? Fale no banheiro, no banho, em inglês, pense em inglês, começa a pensar coisa, apresenta, fala de você, fala de onde você mora, fale sozinho, mas fale, pense in English. Isso vai deixar você aquecido, ok? Já virando a chavinha ali para pensar e falar em inglês, certo? Beijos, thank you very much, e a gente se vê no caminho para o seu sucesso. Bye bye, thank you.